A vida tem um jeito curioso de te derrubar quando você já está no chão, ou pelo menos foi assim que senti. Eu, Mônica, era apenas uma jovem de 25 anos lidando com a bagunça usual de uma vida que parecia fugir do controle mais vezes do que o contrário. Meus dias eram preenchidos com as tarefas mundanas de um emprego tão desinspirador quanto assistir tinta secar, e minhas noites, bem, eram passadas discutindo com Juliano, meu namorado há 3 anos. Juliano era complicado. Nos bons dias, ele era o cara que te fazia rir até doer a barriga. Nos ruins, ele era o mestre em dar ombros frios e palavras ásperas. Nossa relação estava por um fio, desgastada e esgarçada por tantas brigas sobre coisas que nenhum de nós lembraria no dia seguinte. Numa quinta-feira especialmente monótona, me vi sentada à frente de Juliano em nosso lugar de sempre, uma lanchonete decadente que já vira dias melhores. O ar estava carregado com o cheiro de gordura e café velho, um pano de fundo adequado para mais uma rodada de nossas intermináveis discussões. Por que você tem que ser tão difícil, Mônica? Juliano estalou, sua paciência se esgotando. Difícil? Você é quem é impossível de conversar. Retruquei, elevando a voz em frustração. A conversa girava em círculos, como um carrossel que perdeu o charme. Eram sempre os mesmos problemas, as mesmas discussões: dinheiro, compromisso, futuro. Você escolhe, nós brigávamos por isso. Nossas palavras eram como adagas, cada uma mais afiada e dolorosa que a anterior. Ao deixarmos a lanchonete, o ar frio da noite nada fez para acalmar nossos ânimos. O caminho de volta para casa foi em silêncio, cada um remoendo sua própria raiva. A tensão era palpável, como um nevoeiro denso que se recusava a dissipar. Uma vez de volta ao nosso apartamento apertado, o silêncio continuou. Era como se tivéssemos ficado sem palavras, o amargor da nossa discussão nos deixando ambos exaustos e derrotados. O único som era o tic-tac do relógio, um lembrete implacável do tempo que estávamos desperdiçando. Deitada na cama aquela noite, não pude deixar de me perguntar onde tudo havia dado errado. Seria essa a visão do resto da minha vida? Brigas intermináveis com um homem que parecia mais um estranho a cada dia que passava? O pensamento era sufocante, um peso pesado em meu peito que tornava difícil respirar. Foi nesse momento de desespero que tomei uma decisão. Eu não poderia viver assim por mais tempo. Algo tinha que mudar. Mal sabia eu que o universo já havia colocado em movimento eventos que mudariam minha vida de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Por enquanto, adormeci, as nuvens de tempestade da minha vida se acumulando no horizonte, prontas para explodir justo quando pensei que as coisas não poderiam piorar. Então, a tragédia atingiu. Meus pais e eu fomos envolvidos em um terrível acidente de carro. Aconteceu tão rápido, um momento estávamos conversando e rindo, no seguinte tudo era caos e dor. Ao acordar no hospital, o mundo como eu conhecia havia desmoronado. Meus pais se foram e eu fiquei sozinha, com uma coluna danificada e pernas que não se moviam. Não conseguia ver o futuro para mim, minha vida como eu conhecia havia acabado. Deitada no branco estéril do meu quarto de hospital, eu me afogava em pensamentos de que, talvez, minha vida como eu conhecia realmente havia acabado. Os médicos, com suas expressões cuidadosamente neutras, me disseram que o caminho para a recuperação seria longo, talvez interminável. A reabilitação seria uma jornada significativa, disseram eles, com uma voz misturando distanciamento profissional e pena. Mas o que eu ouvi em seu silêncio era uma mensagem mais alta e assustadora: eles não queriam me dar falsas esperanças. Foi durante um desses incontáveis dias turvos, preenchidos com desespero silencioso, que Juliano entrou no meu quarto, seguido de perto por seus pais. Eles tinham aquele olhar que as pessoas adotam quando tentam ser fortes por alguém. Os sorrisos eram um pouco forçados, os olhos, um tanto brilhantes demais. Juliano se aproximou da minha cama e, por um momento, apenas me olhou. Vi algo em seus olhos então, uma determinação que eu não havia notado antes. Aquela intensidade me assustou um pouco, porque, o que ele poderia possivelmente dizer para tornar esta situação menos um pesadelo? Mônica, ele começou, e sua voz falhou, como se ele estivesse lutando contra emoções demasiado grandes para ele. Eu sei que este é provavelmente o pior momento, e eu sei que você está passando por um inferno agora, mas eu não posso mais fingir. Não posso agir como se o que sinto por você não fosse a coisa mais real que já senti na vida. Suas palavras pairaram no ar, pesadas e inesperadas. Então,
Antes que eu pudesse sequer processar o que ele estava dizendo, Juliano fez algo completamente louco. Ajoelhou-se ali mesmo, no chão frio e duro do meu quarto de hospital. Eu te amo, Mônica. Eu te amo mais do que já amei qualquer coisa ou alguém na vida. Case-se comigo. Deixe-me cuidar de você, deixe-me ser o homem ao seu lado por tudo isso e pelo que virá. Os pais dele, um pouco atrás, tinham lágrimas nos olhos. Sua mãe, enxugando os olhos com o dorso da mão, acenou para mim como se me encorajasse a dizer sim. Seu pai, um homem de poucas palavras, apenas colocou uma mão de apoio no ombro de Juliano, um silencioso gesto de aprovação. Eu estava sem palavras, minha mente um turbilhão de emoções, medo, amor, incerteza, esperança. Todos lutavam dentro de mim, mas olhando nos olhos de Juliano, vendo a honestidade crua ali, algo em mim se desbloqueou. Sim, sussurrei, a palavra mal audível. Sim, eu vou casar com você. O alívio e a alegria no rosto de Juliano eram como o nascer do sol após a noite mais escura. Seus pais se aproximaram, ambos me assegurando: vamos cuidar de você, querida, como se você fosse nossa própria filha. Você é da família agora. O casamento em si não foi nada como eu havia imaginado que meu casamento seria. Foi pequeno, íntimo, com apenas os parentes e amigos mais próximos. Eu estava em minha cadeira de rodas, sentindo uma mistura de exaustão e felicidade, um coquetel bizarro de emoções. Mas quando vi os rostos daqueles que vieram, vi seus sorrisos genuínos e olhos marejados, eu soube que estava certo. Isso era real. Apesar das circunstâncias não ortodoxas, aquele dia foi um borrão de amor, um testemunho de algo que eu não tinha certeza se acreditava mais: esperança. Juliano e eu, de mãos dadas, enfrentamos nossa pequena plateia. Nossos votos eram mais do que palavras, e eram promessas, uma ponte sobre a incerteza da minha recuperação e nosso futuro. E, ao selarmos esses votos com um beijo, permiti-me acreditar, talvez pela primeira vez desde o acidente, que a vida não havia acabado. Estava apenas tomando um caminho que eu não havia planejado, um caminho que eu não teria que navegar sozinha. Depois que Juliano e eu nos casamos, nos mudamos para a grande e elegante casa que meus pais me deixaram. Já estava adaptada para alguém em uma cadeira de rodas, com corrimãos por toda parte e equipamentos especiais no banheiro para me ajudar a tomar banho. No início, Juliano parecia todo cuidadoso e prestativo, como se realmente fosse ficar ao meu lado para o que desse viesse. Mas isso mudou mais rápido do que eu esperava. Pouco depois de nos mudarmos, Juliano pediu demissão do emprego. Ele disse que era porque precisava cuidar de mim, mas honestamente, eu não estava vendo muito desse suposto cuidado. Sua desculpa era que não precisávamos nos preocupar com dinheiro, por causa da herança que eu havia recebido dos meus pais, segundo ele. Isso significava que ele não precisava mais trabalhar, mas a realidade era outra. Eu acabava fazendo a maior parte das coisas sozinha. Cozinhando, tentando limpar o quanto podia, lutando para tomar banho. Tudo dependia de mim. Enquanto isso, Juliano passava seus dias colado na tela do computador, jogando ou saindo com os amigos em algum bar. Ele voltava para casa tarde, geralmente bêbado, e então começava a me atacar, me chamando de fardo, entre outras coisas. Não era só Juliano. Seus pais, que antes pareciam doces e atenciosos, também mudaram. Eles vinham nos visitar e eu percebia olhares de nojo quando pensavam que eu não estava prestando atenção. Era como se me vissem como um erro que o filho deles havia cometido. Um dia, eu não aguentei mais e confrontei Juliano. Eu estava lutando para fazer uma refeição simples na cozinha e ele entrou, procurando algo para beliscar. Não acredito que você fica deitado o dia todo enquanto eu me mato tentando fazer coisas básicas. Eu explodi, a frustração transbordando. Juliano apenas revirou os olhos, pegando uma cerveja da geladeira. Ah, qual é, Mônica? Você age como se fosse a única que está tendo dificuldades. Eu larguei meu emprego por você, lembra? Largou o emprego? Por favor, você transformou isso em algum tipo de sacrifício nobre. Tudo que você faz é se divertir o dia todo enquanto eu estou presa lidando com tudo isso. Eu gesticulei ao redor da cozinha, a voz trêmula de emoção. E o que isso supõe? Você acha que eu gosto de não ter vida fora desta casa? Você acha que eu gosto de te ver assim? A voz dele estava cada vez mais alta e agressiva. Sem vida? Você sai quase todas as noites, Juliano. Como isso é não ter vida? E eu?
Eu não escolhi isso. Eu não pedi por nada disso. Eu estava gritando agora, lágrimas de raiva e frustração brotando nos meus olhos. A discussão se intensificou a partir daí, cada um de nós lançando acusações e palavras dolorosas até estarmos ambos exaustos demais para continuar. Ficou claro como o dia que o homem com quem me casei e a família que pensei ter ganhado não eram o sistema de apoio que eu esperava. Eram apenas mais um conjunto de obstáculos que eu tinha que navegar nesta nova e dura realidade. À medida que os dias se transformavam em semanas, a atmosfera em minha casa mudou de desconfortável para francamente hostil. Os pais de Juliano, que uma vez mostraram uma fachada de preocupação e afeto, agora tratavam minha casa como seu reino pessoal, desconsiderando qualquer semelhança de respeito ou limites. Seu comportamento escalou rapidamente, eles perambulavam pela casa como se fosse deles, vasculhando a geladeira a qualquer hora, pegando comida sem ao menos pedir permissão. A sala de estar se tornou seu domínio, os sofás permanentemente deformados por seu constante descanso, a televisão ligada do amanhecer ao anoitecer, enchendo a casa com um barulho incessante que irritava meus nervos. Lembro-me de uma tarde, tentando capturar um momento de paz, pedi-lhes novamente para baixar o volume. Vocês poderiam diminuir o volume da TV? Estou tentando descansar e está realmente alto, eu implorei, a voz impregnada de frustração. Minha sogra, sem sequer olhar para mim, acenou displicentemente e respondeu: Ah, pare de reclamar, o volume está bom. Você é que é muito sensível. Sua audácia me deixou furiosa, mas nada me preparou para a descoberta que fiz em uma manhã tranquila. Decidi organizar as joias da minha mãe, buscando uma pequena conexão com ela, um momento de consolo no meio do caos. Ao abrir o precioso estojo, meu coração afundou. As pérolas, uma lembrança valiosa da minha mãe, haviam desaparecido. O choque de sua ausência foi rapidamente ofuscado pela raiva. Quando, naquele mesmo dia, vi as pérolas desaparecidas adornando o pescoço da minha sogra, confrontei-a, minha voz tremendo com uma mistura de raiva e incredulidade. Essas são as pérolas da minha mãe, como foram parar com você? Ela fingiu confusão, um olhar de culpa mal disfarçado passou rapidamente pelo seu rosto antes de ela retrucar. As pérolas da sua mãe? Não seja ridícula, estas são minhas há anos. Você deveria se envergonhar de me acusar de tal absurdo. Suas palavras doíam, mas também solidificaram minhas crescentes suspeitas sobre o tipo de pessoas com quem eu estava lidando. Meu desconforto se transformou em vigilância, e não demorou muito para que eu notasse outros itens desaparecidos, pinturas que uma vez adornaram nossas paredes, pratos caros que faziam parte da coleção da minha família. Cada desaparecimento minava meu senso de segurança, deixando-me sentir mais isolada e traída. O último golpe veio quando flagrei minha sogra, numa noite, saindo às escondidas com uma grande bolsa preta e volumosa. O ritmo apressado dela e o modo como olhava ao redor, pensando que não estava sendo observada, diziam muito. Não consegui ficar calada por mais tempo. No dia seguinte, a confrontei. O que tinha naquela bolsa que você levou ontem à noite? Mais das minhas coisas? Mais memórias dos meus pais que você decidiu que tem direito? Sua reação foi uma mistura de defensividade e culpa. Você está completamente enganada, ela gaguejou, evitando meu olhar. Eu estava apenas levando algumas coisas para doar. Suas acusações são dolorosas e infundadas. Mas suas palavras soavam falsas, a evidência era muito condenatória, o padrão, muito claro. Eu estava vivendo com abutres, catando os restos da minha vida passada, do legado da minha família. A realização foi um amargo remédio para engolir, deixando-me questionar como eu poderia ter pensado que essas pessoas eram minha família. Duda, minha luz no nevoeiro de enganos que me cercava, era mais do que uma amiga neste ponto, ela era minha aliada numa casa que se sentia mais como território inimigo a cada dia que passava. Durante uma de suas visitas rotineiras para minha terapia de massagem, que havia se tornado um dos meus poucos consolos, finalmente desabafei e compartilhei minhas mais obscuras suspeitas sobre Juliano e seus pais. O peso das minhas palavras pairava pesado no ar, denso com traição e medo. A resposta de Duda foi imediata, uma mistura de indignação e praticidade. Mônica, precisamos de provas concretas. Que tal colocarmos alguns dispositivos de escuta na casa e pegá-los com a mão na massa? Sua sugestão, por mais radical que parecesse, era uma tábua de salvação. O desespero tem um jeito de fazer o impensável parecer a única opção.
Então, foi isso que fizemos. Duda colocou habilidosamente pequenos dispositivos de gravação em locais estratégicos pela casa, seus movimentos rápidos e não vistos. A antecipação era tortura, esperando o momento certo para ouvir as gravações. Quando finalmente nos sentamos para revisá-las, o senso de traição que senti foi sufocante. As vozes de Juliano e seus pais enchiam o quarto, suas palavras um testemunho de sua ganância e insensibilidade. A voz de Juliano foi a primeira a cortar o silêncio. Assim que a Mônica estiver fora de cena, naquela instituição, tudo aqui será nosso. Viveremos como reis. O riso de sua mãe foi uma trilha sonora arrepiante para seus planos. Aquela venda de joias foi apenas o começo. Mal arranhamos a superfície do que podemos ganhar com a herança dela. E seu pai, sempre o mais calado, me surpreendeu mais ainda. Mantenha a voz baixa. Não queremos que ela descubra isso antes de tudo estar no lugar. Sim, quanto antes ela sair, melhor. Duda e eu trocamos um olhar de horror. A realidade da minha situação era pior do que eu havia imaginado. Eles não estavam apenas roubando de mim, estavam planejando me descartar, me apagar da minha própria vida. Não posso acreditar nisso. Como eles podem ser tão cruéis? Minha voz mal passava de um sussurro, a dor e a incredulidade quase me deixando sem fala. Duda, sempre minha protetora, apertou minha mão com mais força. Nós não vamos deixá-los sair impunes com isso, Mônica. Você não está sozinha nessa luta. Mas a questão do que fazer a seguir era assustadora. Confrontá-los parecia perigoso demais, dados os planos deles para mim. Preciso ser inteligente, eu disse, os engrenagens da minha mente girando. Eles acham que estão me manipulando, mas agora nós os pegamos. Preciso de um plano, algo para reverter toda essa situação. Duda sentiu, sua determinação espelhando a minha. Vamos resolver isso juntas. Eles mexeram com a mulher errada. Enquanto planejávamos nossos próximos passos, as gravações continuavam a tocar, uma trilha sonora sombria para nossa resolução. Cada palavra de Juliano e seus pais alimentava a minha determinação de lutar, de recuperar minha vida e minha dignidade daqueles que tão friamente tentavam arrancá-las de mim. O jantar naquela noite parecia mais um palco para uma atuação que ninguém queria presenciar. Juliano e seus pais, agindo como se nada estivesse errado, trocavam olhares carregados de palavras não ditas. Sua ignorância fingida era quase insultante. Enquanto estávamos sentados, o cisma entre nós não poderia ser maior. Não conseguia me livrar da sensação de traição, o ardor de seu engano cortando mais fundo a cada olhar secreto que compartilhavam. Movida por uma mistura de dor e desafio, virei-me para Juliano, minha voz firme apesar do tumulto interior. Juliano, olhe para mim, disse, esperando até ter sua total atenção, seus olhos finalmente encontrando os meus. Você me ama, verdadeiramente? Sua reação foi um pouco lenta demais, seu sorriso forçado demais. Claro que sim, você é minha esposa, ele respondeu, as palavras soando ensaiadas, vazias. Esse sorriso, destinado a me tranquilizar, apenas serviu para confirmar minhas suspeitas. Eu sorri de volta, uma imitação vazia do dele, um reconhecimento silencioso das mentiras que pendiam entre nós. Acordar e descobrir que as rampas haviam desaparecido foi como acordar para um pesadelo. A realização me atingiu fortemente e, sem elas, eu estava ainda mais presa, ainda mais dependente das mesmas pessoas que buscavam me controlar. Eu os confrontei no café da manhã, minha frustração transbordando. Por que vocês removeram as rampas? Como eu vou me movimentar agora? Exigi, minha voz ecoando na sala de repente silenciosa. É para sua segurança, querida, minha sogra alegou, sua preocupação tão falsa quanto as pérolas que ela afirmava serem dela. Nós estávamos preocupados que você pudesse cair. É para o melhor. Suas palavras eram uma tentativa mal disfarçada de me isolar ainda mais, de cortar minhas asas. Eu os encarei, seus rostos uma máscara de falsa inocência, e não disse nada. Meu silêncio era estratégico, a calma antes da tempestade que eu estava discretamente preparando nos bastidores. Fiz ligações, contatei o serviço para deficientes e chamei meu advogado. Eles chegaram inesperadamente, uma intrusão bem-vinda. O choque nos rostos de Juliano e de seu pai era palpável, uma mistura de medo e incredulidade, enquanto a equipe do serviço começava sua avaliação, notando imediatamente a ausência das rampas. Meu advogado, sempre profissional, não perdeu tempo.
Estamos aqui para realizar uma verificação completa do inventário, ele anunciou, seu tom não admitindo argumentos. O inventário foi feito após o falecimento dos pais de Mônica. Vamos verificar se tudo está como deveria estar. Conforme o inventário meticuloso se desenrolava, a crua realidade da traição se tornava cada vez mais aparente. Meu advogado, uma presença firme no meio do caos, ajudava a garantir que nada mais fosse tirado de mim. Com meticulosidade, cada item foi conferido na lista exaustiva do advogado, um profissionalismo em nítido contraste com o turbilhão emocional ao nosso redor. A ausência das joias de minha mãe, a coleção de ternos caros do meu pai, as pinturas que antes embelezavam as paredes com história e cultura, os pratos antigos herdados da família. Cada item desaparecido era uma ferida, um testemunho da profundidade da decepção que me cercava. Os sogros, antes tão habilidosos em tecer uma fachada de preocupação e calor familiar, se viram encurralados pelas irrefutáveis evidências de sua ganância. O choque inicial rapidamente deu lugar a uma tentativa desesperada de salvar o que pudessem da situação. Lágrimas escorriam pelo rosto da minha sogra enquanto ela se virava para mim, a voz trêmula. Estamos tão arrependidos, querida. As coisas saíram do controle, por favor, podemos superar isso? Seu marido, meu futuro ex-sogro, ecoou seu sentimento, a voz embargada pelo peso da culpa. Nunca quisemos te machucar. Foi ganância, tolice. Por favor, nos perdoe. Mas o tempo para perdão já havia passado. Enfrentei-os, o peso de sua traição pesado em meu coração, mas minha resolução inabalável. Perdão? Depois de tudo que vocês fizeram, vocês não apenas roubaram coisas, tentaram roubar minha dignidade, minha independência, rebati, minha voz firme e forte. Voltando-me para os policiais, apresentei-lhes os resultados do inventário e as gravações, provas incontestáveis da decepção dos sogros. Estas são as pessoas que vocês estão procurando, declarei, a finalidade em minha voz marcando o fim deste capítulo da minha vida. Os procedimentos judiciais foram rápidos, as evidências esmagadoras. O martelo do juiz selou o destino deles, condenando-os por seus crimes, ordenando a devolução do que poderia ser recuperado de seus furtos e compensando pelo que não poderia. Assistindo-os enfrentar as consequências de seus atos, uma mistura de alívio e tristeza me invadiu. A justiça foi feita, mas a que custo? Divorciar-me de Juliano foi um processo libertador, embora doloroso. Também busquei compensação pelo maltrato, um reconhecimento legal do sofrimento que infligiram. Durante as batalhas legais, minha voz nunca vacilou. Meu depoimento, um catártico desabafo de toda a dor e traição que suportei. No final, sentada em uma cadeira de rodas nos degraus do tribunal, um sentimento de encerramento me envolveu. A jornada foi árdua, um teste da minha resiliência e força. Ao olhar para trás, para a tumultuada jornada que suportei, é difícil não sentir um misto de orgulho e incredulidade. O caminho para a recuperação foi repleto de incertezas, mas aqui estou eu, avançando, literal e metaforicamente, passos que outrora pareciam inatingíveis. As pernas, que os médicos temiam que talvez nunca recuperassem a força, agora me levam adiante, passo a passo hesitante. A sensação do seixo sob meus pés, outrora uma experiência banal, agora me enche de uma sensação avassaladora de vitória. Seu progresso é nada menos que notável, meu médico me disse em uma visita recente, sua voz tingida de genuíno espanto. Era bem diferente do otimismo cauteloso que ele ofereceu nos primeiros dias da minha reabilitação. Reconectar com meus amigos foi um salva-vidas, seu apoio constante um lembrete constante de que não estou sozinha nesta luta. Estamos aqui para você, não importa o que aconteça, eles me garantem, suas palavras um bálsamo para as cicatrizes deixadas pela traição. Juliano, o homem que eu acreditava que estaria ao meu lado em qualquer circunstância, tornou-se uma figura distante, quase patética, privado do ganho financeiro que tão avidamente antecipava. Agora ele mal consegue se virar, suas ligações e pedidos de desculpas uma tentativa desesperada de voltar para a minha vida. Não podemos simplesmente deixar tudo isso para trás e começar de novo. Ele implora, sua voz uma mistura de desespero e esperança. Não posso deixar de rir, o som rico de escárnio e libertação. Começar de novo com você? Respondo, minha voz firme e competente. Esse é um capítulo da minha vida que fechei com prazer. Você é apenas uma nota de rodapé agora. As flores que ele envia, uma patética tentativa de reconciliação, vão direto para o lixo.
Você acha que algumas rosas podem apagar uma traição? Eu zombo, descartando-as com facilidade. Elas são um lembrete do que superei, não do que perdi. No meio de navegar essa nova normalidade, descobri uma paixão que nunca soube que tinha. Pintar tornou-se meu santuário, uma forma de expressar o turbilhão de emoções que acompanham minha jornada. Um cavalete e um conjunto de tintas são agora meus bens mais preciosos, permitindo-me trazer à vida as memórias dos meus pais e capturar a beleza do mundo ao meu redor. É assim que eu explico a quem pergunta, minhas pinceladas um testemunho da minha resiliência. Minha transformação não é apenas física, é um renascimento do meu espírito. Eles pensaram que poderiam me quebrar, mas estou mais forte do que nunca, declaro, com uma determinação recém-descoberta. Minha história, outrora ofuscada pelas ações daqueles que buscavam me explorar, é agora uma narrativa de triunfo, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, há luz a ser encontrada. Este capítulo da minha vida, nascido da dor e da traição, é definido pelo crescimento, pela resiliência e pela crença inabalável na possibilidade de um novo começo. Não sou mais a mesma pessoa que era antes. Estou mais forte, mais sábia e pronta para enfrentar o que vier a seguir com graça e coragem.